aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E, continuando o nosso estudo, a gente vai falar agora sobre uma ferramenta importante associada às curvas parametrizadas, que é o vetor tangente. Bom, vamos lá. A derivada de uma função vetorial. A derivada de uma função vetorial sigma de t, com t pertencente ao intervalo i, é uma função vetorial sigma' definida por sigma' igual ao limite de sigma de t mais ΔT menos sigma de t sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Ou seja, é muito parecido com a definição de derivada do cálculo 1, quando esse limite existir. Dessa forma, como a gente já definiu o limite de uma função vetorial anteriormente, podemos facilmente definir a derivada como a derivada em cada função coordenada. Já que o limite é o limite em cada função coordenada, então a derivada da parametrização sigma, ou seja, sigma', é a derivada em cada função coordenada. A gente deriva cada função coordenada para obter essa derivada. Tá? E o que é o vetor tangente? Como obtemos o vetor tangente? Um vetor tangente é sigma de t em t igual a t0 é dado simplesmente por sigma' de t0. Então, se eu quero um vetor tangente associado a uma parametrização num ponto dado, basta que eu derive a parametrização e substitua o ponto em questão. Tá? Dessa forma, a gente pode encontrar retas tangentes a curvas parametrizadas com facilidade. Vamos observar isso tudo através de exercícios. Vamos ao primeiro exercício. Encontre uma parametrização para a reta tangente à curva sigma de t, tt2, com t variando em r, no ponto t igual a 2. Tá? Bom, vamos lá. Repara, eu quero uma parametrização para a reta tangente a essa curva. Antes de pensar em gráfico de curva, vamos relembrar como é a parametrização de uma reta de uma forma geral. Para encontrar a parametrização de uma reta, a gente precisa de um ponto por onde essa reta passa e de um vetor que dá a direção dela. Um ponto por onde a reta passa e um vetor paralelo à reta, um vetor diretor da reta. Em particular, para uma reta tangente, a gente precisa de um ponto, que é o ponto de tangência normalmente, e de um vetor que dá a direção da reta tangente, que é o vetor tangente. Nesse caso, no nosso caso, o ponto em questão é t igual a 2, então eu preciso do sigma de 2, vai me dar o ponto que eu quero, o ponto de tangência, e sigma' de 2 é o vetor tangente, né, que vai dar a direção da reta tangente. Então a reta passa pelo sigma de 2, que é o ponto de tangência, e tem a direção de sigma' de 2. Certo? Vamos obter então esse ponto e esse vetor. Sigma de 2. Bom, a função é t, t2. T ao quadrado. Então, se eu substituo t por 2, fica 2, 2 ao quadrado. 2, 4. E quem é o vetor tangente? Bom, se sigma de t é tt2, então a derivada de sigma é... derivada de t é 1, derivada de t2 é 2t. Lembra, tem que derivar cada função coordenada. Então, aqui fica a derivada de t é 1, derivada de t2 é 2t. Substituindo t igual a 2, fica 1, 2 vezes 2. 1, 4. Tá aí. Esse é o vetor tangente, esse é o ponto de tangência. Então, a reta tangente vai ser, bom, passa pelo ponto de tangência, 2, 4, e tem a direção do vetor 1, 4. 2, 4 mais t vezes 1, 4, com t variando em r. Certo? Então, não é tão difícil obter a reta tangente se a gente deriva a parametrização para obter o vetor tangente, né? Vetor normal. Um vetor normal, a parametrização sigma, a curva associada à parametrização sigma de t, em t igual a t0, é um vetor perpendicular ao vetor tangente nesse ponto. Tá? Então, o vetor normal é o vetor perpendicular ao vetor tangente no ponto em questão. A reta normal, em t igual a t0, no ponto em questão, é a reta que passa pelo ponto de tangência e que tem a direção do vetor normal. Ou seja, a reta normal é perpendicular à reta tangente. Certo? É bom lembrar que um vetor, vamos relembrar agora uma propriedade
de álgebra linear, geometria analítica, né, que diz o seguinte: se dois vetores são perpendiculares, então eu posso dizer que o produto escalar é igual a zero, certo? Quer dizer, de uma forma geral, o produto escalar igual a zero nos ajuda a encontrar vetores perpendiculares, se eu souber usar direitinho. Então, esse é o caso aqui. Para obter uma parametrização para a reta normal, a curva sigma de t, tt2, bom, como é que eu faço? Eu sei que a reta tangente, bom, o vetor tangente, era 1, 4. Então, quem vai ser o vetor normal? O vetor normal é um vetor, é qualquer vetor, perpendicular ao vetor tangente. Ou seja, perpendicular ao vetor 1, 4. Bom, basta 4 menos 1. 4 menos 1 é o vetor perpendicular ao vetor 1, 4. Como que eu sei? Bom, basta fazer o produto escalar de 4 menos 1 com 1, 4. Vai dar 0. Logo, eles são perpendiculares. Tá? O vetor normal é um vetor perpendicular ao vetor tangente, então esse vetor serve. Então, a reta normal é essa reta aqui. Tem o mesmo ponto de tangência, passa pelo mesmo ponto, que é o ponto de tangência, mesmo ponto lá que eu usei para a reta tangente, mas tem a direção, dessa vez, do vetor normal, que é um vetor perpendicular ao vetor tangente. Tá bom? Então, resumindo aqui, a reta tangente passa pelo 2, 4, tem a direção do vetor 1, 4, e a reta normal passa também pelo 2, 4, tem a direção do vetor 4 menos 1, que é perpendicular a esse. Certo? Vamos visualizar isso, para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Aqui está a curva. Lembra? Parametrização t2, isso corresponde a y igual a x ao quadrado, aquela parábola tradicional. O ponto em questão é o ponto 2, 4. Aqui está o ponto. O vetor tangente a gente encontrou e deu 1, 4. Esse aqui é o vetor tangente. Então, a reta tangente ela passa por esse ponto. Esse vai ser o ponto de tangência e tem a direção do vetor tangente 1, 4. Essa daqui. Certo? Exatamente. E quem é o vetor normal? É o vetor 1. O vetor normal é o vetor 4 menos 1. Repara que ele é perpendicular ao vetor tangente. Olha só o ângulo de 90 graus aqui. E quem é a reta normal? É a reta que passa por esse ponto, o ponto de tangência, e é perpendicular ao vetor tangente, né? Quer dizer, ela tem a direção do vetor normal, que é perpendicular ao vetor tangente. Então, tem a direção desse vetor amarelo. Aqui. Essa é a reta normal. Tá certo? Tá clara a situação toda? É isso que está acontecendo. Vamos ver mais um exemplo. Agora, encontre parametrizações para a reta tangente e para a reta normal. A curva sigma de t igual a 2 cosseno t, 2 seno t, com t de 0 a 2π, no ponto 0,2. Para quem já está acostumado com as parametrizações, 2 cosseno, 2 seno é a parametrização de um círculo, uma circunferência de raio 2 e centro na origem. Tá? Mais tarde nós vamos fazer o esboço. Repara que nesse caso ele deu o ponto do R2, 0,2 em questão, mas eu não sei o t associado a esse ponto. Sigma de t corresponde a 0,2, mas quem é o t? Eu vou precisar do t na hora, quando eu for procurar quem é o vetor tangente, né? Então, como é que eu descubro quem é o t associado ao ponto 0,2? Bom, a parametrização é essa. Sigma de t é 2 cosseno t, 2 seno t. Para que t, isso aqui dá 0,2. Bom, vamos lá, vamos montar um sisteminha. 2 cosseno, a primeira coordenada é igual a 0, e 2 seno, a segunda coordenada é igual a segunda coordenada daqui, que é 2. 2 cosseno igual a 0, 2 seno igual a 2. Passa esse 2 para baixo nas duas equações. Então, fico com 0 sobre 2, 0, e 2 sobre 2, 1. Para que t, cosseno de t é 0 e o seno de t é 1? T é igual a π sobre 2. Então, o t correspondente a 0,2, ao ponto 0,2, é t igual a π sobre 2. Certo? Isso é bom, porque agora, para montar a reta tangente, eu preciso do ponto de tangência, que eu já sei, já foi dado direto, no problema 0,2. E o vetor tangente vai ser sigma' de π sobre 2, que é o t correspondendo a esse ponto.
sigma' de π sobre 2. Quem vai ser sigma' de π sobre 2? Bom, como sigma de t é 2 cosseno, 2 seno, a gente vai derivar isso aqui para obter sigma'. Derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Então, menos 2 seno de π sobre 2, 2 cosseno de π sobre 2. A derivada aplicada no π sobre 2. Vai dar menos 2, 0. Então, a reta tangente passa pelo ponto 0, 2 e tem a direção do vetor menos 2, 0. Certo? Reta tangente é essa, 0, 2 mais t vezes menos 2, 0. Ponto de tangência, vetor tangente. E quem é a reta normal? Passa pelo mesmo ponto de tangência, mas tem a direção de um vetor perpendicular a esse aqui. Por exemplo, 0, 1. É perpendicular a esse, porque o produto escalar dos dois é 0. Certo? Vamos visualizar isso. Aqui está o círculo, aqui está o sigma de t. Círculo com centro na origem e raio 2. Esse aqui é o vetor tangente. Ele é o 2, 0. Esse aqui é o ponto de tangência, o ponto 0, 2. Então, qual é a reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor? É a reta tangente. Um vetor normal, por exemplo, é um vetor perpendicular a esse aqui. Por exemplo, o vetor 0, 1 é um vetor normal. A reta que passa por esse ponto aqui de tangência e tem a direção do vetor 0, 1 é a reta normal, essa daqui. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado tudo claro e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.